Hoje nós vamos pregar sobre navegando na estação da graça que multiplica. Ontem tivemos uma festa de Pentecostes, ou seja, comemoramos o aniversário da chegada do Espírito Santo. E por conta da chuva, muitas pessoas não vieram. E nós guardamos algumas coisas para hoje. Temos alguns pastéis, é isso, Luiz? Temos alguns pastéis. Temos açaí. Temos lanche de pernil. E o quê? Era 4 itens, não era? E refrigerante, né? Então vou repetir, no final do culto, não vai embora, janta aqui. Pastel, açaí, lanche de pernil e refrigerante. Ok? Beleza, Rafael? Vamos arrebentar? É mais caro hoje, né? O cara não veio ontem, ficou em casa, hoje é mais caro. Nada de promoção, paguei 10 ontem, hoje você vai fazer uma barata, tá doido? Tá doido. Lucivaldo ficou de papo pro ar lá, meu. Poxa. Meus amados, esse mês de junho, eu não sei se você sabe, mas assim que o povo sai do Egito e chega no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, levou 50 dias. E ali Deus mandou eles comemorarem, então, na chegada do Monte Sinai. E é interessante porque que eles saem do Egito e vão direto para o Sinai. Porque quem estava liderando aquele povo era Moisés. Moisés tinha a incumbência de levar o povo para a terra prometida, mas ele leva o povo para o Sinai. Por que no Sinai? Porque lá no Sinai, Deus tinha se revelado a ele. Então, ele teve uma experiência profunda com Deus no Sinai, e quando ele sai do Egito, ele fala, eu vou levar todo esse povo para aquele local aonde eu tive uma experiência com Deus, porque eu tenho certeza que Deus está lá. Lá eu vi Deus, lá eu vi a sarça ardendo e não se consumindo, então eu vou levar o povo para lá. E quando ele chega lá, Deus manda ele comemorar este dia da chegada. O importante é comemorar o dia da saída, que saíram na Páscoa, no Pêssar, e também comemorar o dia da chegada. E ali, naquele pé do monte, depois de algum tempo, Moisés desce com as tábuas da lei, e ali, então, Moisés lê para o povo as leis daquele reino de sacerdotes que Deus estava instituindo. Tudo bem até aí? No Novo Testamento, o povo estava ali, comemorando essa festa de Pentecostes, esta festa de Shavuot, esta festa da chegada da lei ali no cume do monte. E quando você lê lá no Velho Testamento, não lembro se eu coloquei na palavra aqui, quando o povo estava ali no cume do monte, teve relâmpagos no monte, e o monte fumegava, mostrando que a presença do Senhor, havia fogo, havia poder naquele monte. Então, o povo estava aqui, e o monte estava ali, com rajada, com trovões, com sons de trombeta. Deus estava ali e o povo estava aqui. Em Pentecostes, eles estavam comemorando esta festa, chamada festa de Shavuot, quando então foi inaugurada uma nova era, a era do Espírito Santo. Aquele fogo que ficava lá no monte foi visto em cima dos discípulos como línguas de fogo. Aquele relâmpago que antes estava lá, agora estava aqui, disponível para mim e para você. Isso que a pastora Marli falou hoje aqui, que estamos comemorando esse aniversário, essa chegada, ela deu até um número, 1992, fazem 1992 anos que o Espírito Santo está habitando em mim e em você. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Olha aqui para mim. Isso significa que esse mês aqui, que nós estamos no mês de junho, é um mês que tem fogo que cai do céu. Caiu lá no Velho Testamento e caiu no Novo Testamento, mas agora ele não vem. Se ele vem do céu, significa que os céus nesse tempo estão
abertos, escancarados. Existe algo especial no mês de junho e nós precisamos absorver esta atmosfera especial e nós somos responsáveis agora para manifestar este poder que um dia caiu do céu e agora habita entre eu e você. E como que esse Espírito habita em mim e em você? João capítulo 1, versículo 12. Nas 4 últimas mensagens que eu preguei, eu citei esse mesmo versículo e vou falar de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu aceito Jesus no coração, eu tenho o direito de nascer filho de Deus. Quantos aceitaram Jesus aqui? Levanta a mão. Diga, eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus. Mas olha o que diz Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma coisa é eu ter o direito de filho, outra coisa é eu me tornar filho. Aqui nós temos duas, em João capítulo 1, versículo 12, se você pegar essa palavra filho de Deus, a palavra filho eu não sei nem pronunciar, teknon, é filho por direito. Mas todos aqueles que declaram Jesus como Senhor da sua vida, recebe o direito. Essa palavra filho de João 1,12 é o filho de nascimento. Mas a de Romanos não é filho de nascimento, é a palavra huios, que significa filho maduro, pronto para receber a herança. Há uma diferença muito grande entre eu aceitar Jesus e eu me tornar um filho maduro para receber a herança. O desenvolvimento da palavra hoje é em cima disso. Aceitei Jesus, sou salvo? Legal, você é salvo, mas você não tem o direito de receber todas as heranças contidas na palavra de Deus ainda, porque você ainda vai amadurecer na fé. Pois todos que são guiados, aqueles que ouvem a voz do Espírito de Deus, obedecem e por isso são guiados. Esses são os filhos maduros. Você está me ouvindo aqui, mas depois você pode conferir isso, meu amado. Não é só ouvir e falar, tomar como verdade, não, vai conferir. Para ver se realmente é palavra de Deus para você, porque a palavra é dura hoje. O que não ouve o Espírito vive como? Vive de impulsos. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra coisa. Que o Espírito Santo de Deus, ele te leva na verdade. Mas aquele que é levado como vento, o livro de Provérbios diz que há caminho que ao homem parece direito, parece que é um bom investimento, parece que é um bom cliente, parece que é um bom partido para você, mas não presta. Pô, parecia tão bom, mas não presta. Ou presta muito aquele que está do teu lado e você não está nem vendo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. O Espírito Santo é nosso mestre entre esses extremos, o de nascimento e o da maturidade. Como então que um pai educa um filho? É da mesma maneira que o Espírito Santo nos leva a tornar-nos filhos maduros, prontos para receber todas as promessas contidas na palavra de Deus, porque em Jesus todas as promessas têm o sim nele e o amém, mas eu preciso tomar as minhas decisões baseadas em como Jesus tomaria essas decisões. E como então o Espírito Santo, qual que é a função dele? A função dele é nos instruir, nos ensinar, nos corrigir, nos consolar. O melhor dos consolos que podemos ter na vida é quando nós vemos que estamos indo na direção errada e alguém corrige a nossa direção.
Quando alguém, você está tentando descobrir alguma coisa e de repente o Espírito Santo, ele te mostra aquilo como um consolo. Não vou perder mais tempo procurando, porque o Espírito Santo, ele me revelou. E o filho maduro, ele entende estas coisas. Então, quando o Gustavo era pequeno e eu precisava corrigi-lo, eu falava para ele ali, qual que é a palavra clássica para a gente corrigir? Não pode. A pastora Priscila pegou o microfone e falou, fala para o teu filho e para a tua filha que ela é linda. Isso é uma correção. Porque se você não fala que ela é linda, alguém vai falar que ela é feia. E ela vai acreditar que ela é feia. Mas o Senhor diz que você é menina dos olhos dele, você é linda. Agora, quem tem que falar isso? Teu pai, tua mãe, você, papai que está aqui, você tem que falar isso para o teu filho. Todo dia, toda hora. Vem aqui, princesa da mamãe, vem aqui, princesa do papai, senta no colo do papai. Vem aqui, papai quer olhar esses teus olhos lindos. Vem aqui, meninão, vamos bater uma bola comigo. Vem aqui porque você é bom de bola. Falando em bola, cadê o Lucas? Está aí? Vamos. Hã? Está lá embaixo? Tá. Porque tem a reunião. Assim que ele subir, nós vamos orar por ele. Não deixa eu esquecer. Voltando aqui. Vamos bater uma bola com o papai. Vamos brincar de carrinho com o papai. Você é forte. Você consegue. O papai está com você. Eu seguro a bicicleta e você vai indo. Você que vai ensinar teu filho a caminhar. O Espírito Santo nos instrui assim. Falando não. Mas falando você pode. Você consegue. Agora o imaturo, o que ele faz? Ele murmura. Enquanto o imaturo murmura, o maduro cresce. E não cresce só em estatura, cresce em maturidade, porque a Bíblia diz que Davi ele era pequenininho, mas ele era maduro, experimentado na funda. Experimentado em matar leões e ursos. Então, quando apareceu um gigante, ele matou. O Espírito Santo não veio só para nos fazer falar em línguas ou sentir arrepios, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Sentir arrepio, achar o culto esplendoroso, tal, que poder, não tem nada a ver. O poder é você mostrando o Espírito Santo na tua vida, lá na tua casa. Aprendendo, e quando teu filho voltar aqui, você falar, você é minha princesa, vem aqui, vem, vou te pagar um pastel hoje. Ela vai falar, papai ouviu a voz do pastor hoje. A Aninha está aí, Mirão? Você nem trouxe a Aninha para ouvir essa, que você ia pagar um pastel para ela, mas você é fogo, hein? Ela foi de manhã, né? Ele é nosso mestre, ele é nosso educador, ele nos instrui, corrige, consola e sim, também nos guia quando ele diz não. Sabe aquele momento em que a porta fecha, a resposta não vem, a cura não acontece? Pois é, o Espírito também fala nesses momentos de silêncio. Ele nos ensina que o não de Deus pode ser uma proteção, pode ser crescimento, pode ser alinhamento. A verdade é que quem amadurece entende que o não de Deus também é bênção. Diga assim, o não de Deus também é bênção. Paulo orou 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e o que Deus respondeu para ele, a minha graça te basta, amigão. Agora levanta dessa cadeira aí e vai aproveitar da graça, porque eu não vou te livrar dessa não, você vai ter que conviver com isso. Em outras palavras, Paulo, eu não vou tirar isso de você, mas eu vou te sustentar aí dentro. Aí está a diferença. O filho imaturo murmura, se revolta, para de orar, fica de mal com Deus, não vou mais na igreja. Mas o filho maduro cresce, aprende, obedece, ele diz, pai, eu não entendi, mas porque você falou, debaixo da tua palavra, eu confio e eu não vou fazer. E sabe o que acontece? O Espírito vai transformando então as nossas fraquezas em força, nosso desespero em direção, porque Ele está entre os extremos, Ele está no processo, entre o filho que nasceu imaturo e o filho maduro que está pronto para receber tudo que Deus planejou para ele. Veja um exemplo de maturidade, Davi, por exemplo. Davi errou feio.
Quem errou feio essa semana aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Pecou contra Deus. Davi cometeu adultério, provocou a morte de seu amigo para ficar com a mulher dele. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu. Ele jejuou, ele orou, pediu a Deus que o filho não morresse. Mas o que Deus fez? Matou o filho. Vira para a pessoa do lado e fala: Deus matou o filho de Davi. Fica aqui comigo, guarda o celular agora, presta atenção nisso que é super importante. Guarda o celular, põe no bolso, senta em cima dele, faz alguma coisa para ele não vibrar, para você não responder as coisas, porque o filho imaturo, ele quer resolver as coisas no meio do culto. No culto é onde o Senhor está ordenando a bênção para ele resolver aquilo que você está tentando resolver. Deixa o celular de lado aí, meu. Guarda ele de lado. Ele está cuidando da tua casa, está cuidando do teu carro, ele está cuidando de tudo. Esquece isso aí. Olha aqui, presta atenção. Você conhece essa história de Davi? Tem muita gente que acha que não conhece. Aqui, quem não conhece a história, eu conto para você rapidinho. Pronto, tem uma jovem que não conhece, eu vou contar só para ela e vocês vão ter que aturar. Davi, ele, ao invés de ir para a guerra, ele fica no seu sobrado, na sua cobertura, olhando uma mulher que estava lá, bem bonita e bem bela, tomando banho. Ele cobiça a mulher e fala: eu quero essa mulher para mim. Manda matar o marido dela na guerra e fica com ela. Nessa relação tem um filho. O filho nasce, o profeta chega para ele e fala: você provocou a morte, porque provocou a morte do teu amigo, então Deus vai vir com algo contra você. Davi, então, ele coloca a roupa de pano de saco e ele fica jejuando ali por alguns dias e orando, esperando para que Deus não mate aquela criança que estava muito enferma. Deus, então, faz: eu vou matar, e matou a criança. Quando ele mata a criança, então, todo mundo falou: Davi agora vai se matar, acabou o chão para Davi. Davi, ele levanta, ele tira a roupa e ele fala: vamos prosseguir a vida. E todo mundo não entende. Ele falou: olha, eu fiz até a minha parte, mas se Deus deu e se Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Até coloquei uma fala de Jó aí. Ou seja, ele lutou até quando Deus disse não, mas ele maduro falou: se Deus disse não, então bola para frente. E por que a gente não fala a bola para frente? Por que a gente empaca? Por que a gente fica de biquinho? Porque Deus disse não. Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupas e adorou o Senhor. Mostrando então que Davi não se revoltou, ele não se afastou, ele se levantou e reconheceu quem era Deus e o adorou. Isso é maturidade espiritual. Ele entendeu que a graça de Deus não é fazer tudo como queremos, mas nos formar para sermos como Ele quer que sejamos. A graça, o presente aperfeiçoador de Deus, muitas vezes ele provoca dor, porque a gente só aprende no momento da dor e da perda, no momento do não, no momento da frustração. Mas ali dentro tem o ensino, tem crescimento, tem uma unção nova. Deus não rejeitou Davi. Ele só não permitiu que aquele filho vivesse. Mas sabe o que veio o depois daquela perda de Davi? Veio Salomão. Depois da dor vem a promessa. Depois do não, veio o novo. E isso é o que Deus quer ministrar hoje para mim e para você. Talvez você precise se levantar, se lavar, se ungir, voltar a adorar, porque o não de hoje pode estar abrindo um espaço para a tua maturidade, para um sim, para um Salomão, para algo muito maior amanhã. Quem teve um não essa semana, levanta a mão. Poxa, então essa próxima semana pode ser um sim. Quer um outro exemplo de não? Eu escrevi aqui Moisés. Deus disse não a Moisés na sua entrada na terra prometida. Moisés rogou ao Senhor para entrar na terra depois que ele tinha liderado o povo no deserto por muitos anos. Moisés, então, praticamente morreu na praia. Moisés estava ali, pronto para entrar. Em Deuteronômio 3, 25 e 26, olha o bate-papo dele com Deus. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão.
esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais sobre este assunto. O cara foi lá e enfrentou o faraó. O gaguinho enfrenta o faraó, tira o povo de lá, carrega o povo no deserto, e na hora chave, Deus fala, não, você não vai entrar. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não quero que seja assim. Eu não quero que seja pelo teu mérito. Eu não quero que seja pelo que você sabe fazer ou que você pode fazer. Eu quero que seja como eu quero. E o que Moisés fez? Continuou liderando o povo até o fim. Ele não abandonou a missão. Ele continuou na missão mesmo sem receber o que para ele seria uma grande recompensa. Isso é maturidade. Eu não vejo o resultado, mas eu continuo fazendo. Eu não vejo o resultado, mas eu entendo. Se Deus me deu essa tarefa, é porque Ele tem algo especial para mim. Quer um outro exemplo? Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesus orou com angústia e disse, Abba, Paizinho, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Ou seja, Jesus sabia que ele ia morrer uma morte dolorida na cruz. Ele falou, se for possível, me livra disso, Senhor. Mas ele entendia que não era a vontade dele que tinha que prevalecer. Porém, o que eu quero, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Será que a gente tem maturidade o suficiente para fazer como Jesus e falar, eu vou passar uma situação difícil, mas, Senhor, se for possível, me livre, mas faça a tua vontade. E o que Deus fez? A vontade dele não livrou Jesus. Jesus foi para a cruz. Todos esses homens continuaram firmes, todos eles amadureceram, todos viveram a graça, o presente da mudança, do amadurecimento. Eu como pai, ou você como pai e mãe que está aqui, o que nós queremos ver em nossos filhos é ele estar pronto. Ele está maduro. Eu vou casar um filho esse ano e o que eu quero é encontrar ele um homem maduro. Já até presenteei ele e a Larissa com um livro esta noite, né? Casamento Feliz, um negócio assim, né? E a Laricinha já deu uma folheada ali, já mandou algumas palavras, eu achei ótimo. A maturidade nos prepara para a herança, Laricinha e Gustavo. Quer uma verdade forte? Nem todo filho recebe herança de imediato. Só recebe quem está pronto. E a maturidade é exatamente o sinal da prontidão. Como você está respondendo à prova, é o momento que diz se você está pronto ou não. Romanos 8,17 ainda, que esse capítulo de Romanos é incrível. Ora, se somos filhos, e esses filhos aqui é filhos maduros. Se somos filhos maduros, somos também herdeiro. Alguém já recebeu herança aqui? Quem já recebeu herança? É 1, 2, ali, 3, pouquinhas pessoas. Eu recebi herança, acho que não recebi, eu recebi. Porque a herança, geralmente, a gente pega e a gente torra. Um filho maduro recebe herança e sabe o que fazer com a herança. A maioria aqui, ó, como eu também, eu não lembro de herança que tenha recebido. Não temos a experiência de receber herança, então a gente não dá valor. Sabe uma das heranças que a palavra de Deus diz? É a salvação em Cristo Jesus. Eu sou salvo por herança. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. E, por outro lado, eu preciso fazer tudo, entregar tudo para Jesus. Entregar meu casamento, minha família, minha vida. Mas se somos filhos maduros, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. O filho que participa desse processo de amadurecimento, que enfrenta o sofrimento e assim permanece, esse se torna co-herdeiro com Cristo. E quando Jesus diz assim: toda autoridade foi me dada nos céus, na terra e até debaixo da terra. Eu sou herdeiro dessa autoridade. Então, no início do culto, eu dei um exemplo de uma pessoa que anda cabisbaixo, e a pastora Priscila, ela pega no meu pé sempre e fala: levanta esta cabeça. Levanta este olhar. Porque uma coisa é você fazer negócio com pessoas que estão se sentindo derrotadas e tristes pelo acontecimento. Outra coisa é você levantar a cabeça e falar: o Senhor está me amadurecendo. E porque Ele está me amadurecendo, tem uma herança para mim, eu quero enfrentar essa herança com o peito aberto, e aberto nele, porque eu quero desta autoridade, no nome de Jesus. Hoje em dia muita gente quer unção, ministério, autoridade, mas sem passar pelo processo, sem carregar a cruz, sem ouvir não e continuar adorando. Mas Deus é um Pai responsável, Ele quer te amadurecer e ponto final. Ele quer te colocar num novo estágio e Ele decidiu que esse mês de junho Ele vai te colocar num novo estágio, numa nova posição, e por isso Ele está corrigindo o teu caminho, está corrigindo os teus passos, nesse mês de junho, o mês de selarmos a aliança com o Espírito Santo de Deus. Por que selarmos a aliança? Porque neste mês, no Sinai, foi selada uma aliança de lei entre o povo e Deus. Em Pentecostes foi selada uma aliança entre essa nova era, entre o homem e o Espírito Santo de Deus. Em junho, esse Espírito de Deus vai transbordar em sabedoria sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre as tuas famílias, em nome de Jesus. E você mostrará que você está pronto, ouvindo o não e perseverando. A herança vem para quem cresceu por dentro, não cresceu por fora. Deus não está preocupado com o nível e o teu status na sociedade. Deus está preocupado o quanto o teu coração está rendido a Ele e dependendo dEle. E Ele só vai poder provar o teu coração, como o salmista diz: sonda-me, Senhor, o meu coração, e vê se tem alguma coisa aí dentro errada. E o Senhor está sondando o teu coração e mostrando para você o que está errado. Porque o salmista pediu para Deus, e Deus sabia o que estava errado, mas ele não sabia. Portanto, o não que Deus está dizendo para você hoje é para que você saiba o que Ele quer que você mude, o que Ele quer que você transforme, para que isso fique somente até a tua geração. Você possa olhar para o teu filho e falar: eu parei por aqui com isso, a partir de mim é só bênção. E você passar a maturidade para o teu filho. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nada de pegar e falar: olha, filhão, vai lá, se aconselha com fulano de tal porque ele é bom. Não, você vai assumir a responsabilidade. Falar: papai fez errado, viveu errado até hoje. Não é assim que se vive de acordo com a palavra de Deus diz, é assado. Então a partir de mim, filho, é só bênção sim. Nós vamos mudar a nossa forma de viver. Tem que partir de dentro a maturidade, reconhecer os erros, reconhecer o que estava de errado até aquele dia, senão vai ficar correndo atrás do rabo, vai ficar correndo atrás de um ponto que você não sai do lugar, vai e destrói, vai e acaba, vai e não dá certo, vai. Não, você precisa fazer uma mudança nesse mês do fogo, nesse mês da aliança. Hoje foi renovação de aliança com o Senhor. Eu sou um pecador, mas aqui diante do Senhor eu me torno um santo, justificado através de Jesus Cristo. Eu reconheço que eu preciso dele. Dá aí esse sangue todo, dá esse pão todo, porque eu preciso dele todo para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu dependo todinho dele.
E o Espírito Santo está fazendo isso conosco hoje, amadurecendo a gente para liberar aquela herança que está retida, nos aguardando. Essa conferência, meus amados, os homens que vão vir aqui para essa conferência, para vir para Guaianazes, muitas pessoas falam, pastor, por que você não traz a banda tal para tocar? Porque a banda não muda nada. Investe na banda tal, pastor. Eu não vou investir em banda tal. Eu vou investir na palavra. O que muda? Banda que vem, a gente chama banda de um amigo, que vem aqui, nos conduz à adoração, legal. Agora, investir para atrair crente das outras igrejas, para ficar cantando, não, eu quero palavra. Nós estamos trazendo um apóstolo que eu não conheço. Nunca ouvi ele pregar. Mas o apóstolo Aloísio, que estava aqui o ano passado, ele falou, pastor, você precisa trazer o Hugo aqui. E eu confiei naquela palavra, que eu vi o testemunho. Aí resolvi trazer até a esposa dele junto, ele ficou feliz, ele falou, poxa, com a minha esposa a viagem vai ser melhor, a unção vai ser dobrada. Porque com a esposa sempre é melhor. Mas você tem esposa para você? Ou você está só juntado? Você não tem esposa, cara. Você tem que ter a tua esposa. Papel passado. É minha. Rafael, quanto tempo demorou para você ter a tua esposa? Quanto tempo você morou junto só? Ficava nesse nheco. Não mudava nada, briguento, rabugento. Ninguém suportava. Verdade, resolveu ter a mulher dele. Não, você é homem o suficiente para ter uma mulher de papel passado. Eu amo essa mulher. Você ama essa mulher? Então prova que você ama essa mulher. Cuida dela por completo. Deus cuida de nós por completo. Dê o seu melhor, o seu filho. Irmãos, esse é o mês da sabedoria. Dentro da atmosfera profética, eu peguei a palavra muito tarde. Quando existia o tabernáculo no deserto, as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Na frente do tabernáculo, que ia na linha de frente, iam 3 tribos. Judá, tribo do louvor, fazia barulho, guerreiro. E a tribo de Issacar, que era a tribo que conhecia os tempos e as estações, viam as estrelas e falava, é bom da gente atacar agora, é bom da gente fazer outro. E a tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon era a tribo que tinha grana. Era a tribo que, segundo a bênção de Jacó para Zebulon, fala, você vai ser conexões de navio, você vai ser como um porto. Um porto onde os navios vão atracar. E porto é sinal de prosperidade, negócios, conexões entre países. Esse mês, então, nós temos essas 3 tribos. E nós estamos entrando no 3º mês do calendário bíblico, que é exatamente a atmosfera profética é dessa tribo de Zebulon, a tribo dos negócios, das conexões. Por isso que quando eu vou ali e falo, eu quero te apresentar por fulano de tal, é porque eu entendo que eu sou parte dessa conexão. Quando eu falo que você precisa corrigir no teu casamento ali, porque Deus está esperando você amadurecer e assumir o teu papel de homem maduro para você receber a tua herança do casamento. Eu sou essa boca aqui nesse tempo, eu preciso falar isso para você, porque eu te conheço, eu sei da tua vida, eu sei que você precisa se corrigir, eu sei que você tem herança para receber, só que você tem que tomar coragem de homem, coragem de mulher, valente aí no Senhor Jesus. E esse mês, então, é o mês da sabedoria para negócios. Abrir novos negócios. E sabedoria não é saber tudo, não é decorar versículos ou dar respostas bonitas, sabedoria é saber o que Deus quer para você agora. Para você tomar a decisão agora. E esses homens que vêm para cá, ele não me conhece, não conhece você. Eu nunca nem falei com o pregador que vai vir. Ele vai pregar, vai falar da tua vida, do que você precisa fazer agora, sem saber da tua vida. E você vai dar crédito para a palavra que está sendo ministrada aqui. Porque o pastor conhece a tua vida, então você fala, está pregando para mim. Não, ele não conhece nada. Será um final de semana transformador, cheio de sabedoria e de revelação para você, para a tua casa, para a sua família, para os teus filhos, em nome de Jesus. Um final de semana de herança, de graça multiplicada para mim e para você, em nome de Jesus.
Hoje, então, celebramos Pentecostes e aqui eu concluo. Hoje celebramos Pentecostes. E o Espírito Santo, ele não veio só para nos emocionar, como eu já falei, mas para nos formar. Deus quer derramar a graça que multiplica, mas Ele só entrega essa graça a filhos que amadurecem para ouvir a palavra e obedecer. E eu quero lembrar vocês uma história muito significativa que está em 1 Samuel, capítulo 3, para concluirmos. Samuel, ele era um menino que servia no templo. Diga comigo, Samuel. Um menino. E ele estava debaixo do sacerdócio de Eli. Certa noite, Deus chamou Samuel pelo nome e disse assim: Samuel, Samuel. Mas Samuel não sabia ainda reconhecer a voz de Deus. Então Samuel se levanta e foi até Eli, achando que era seu líder que o estava chamando. Isso aconteceu por 3 vezes. Até que Eli percebeu que era Deus quem estava falando com o menino. Quem percebeu que era Deus que estava falando com o menino? Foi Samuel? Foi Eli. Aqui tem uma chave. Porque muitos chegam e falam: pastor, Deus falou comigo. Samuel, ele falou: olha, eu estou ouvindo uma voz. Eu não sei o que é. E aí Eli dá uma instrução. Olha, da próxima vez que você ouvir essa voz, você diga. Está lá em 1 Samuel 3,9. E pode projetar. Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você fala: Senhor, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Naquele momento então, Samuel obedeceu. E a partir dali, da obediência de Eli, ele começou a ouvir diretamente a voz de Deus. Qual que é a lição dessa história? Às vezes a voz de Deus vai parecer com a voz do teu líder, do teu pastor, aquele que colocou a mão sobre você. A revelação da voz de Deus, muitas vezes, vai partir do altar, da onde você está ouvindo uma palavra, mas não tem tido a revelação. Samuel, ele não teria amadurecido para ouvir diretamente a voz de Deus, se ele não tivesse ido falar com o seu líder Eli. Você percebe que a voz de Deus para Samuel era igual à voz do seu líder Eli. Tanto que ele ouvia e falava: Eli está me chamando. Mas quando Eli percebe que Deus estava falando direto com ele, Eli então revela o segredo para ele. Olha, para Deus continuar falando direto com você, você responde assim. Semana que vem nós teremos respostas dos profetas do Senhor, para nós ouvirmos diretamente a voz de Deus. Ah, por que você está falando isso, pastor? Porque hoje eu sou o sacerdote que estou falando com vocês. A responsabilidade é minha. Tem algo de especial nesse período. E eu quero tudo o que Deus tem para mim. Esse é o tipo de filho que o pai está procurando para derramar das suas revelações, das suas chaves. Que foi dado chaves do reino dos céus para a igreja de Jesus. E essas chaves, não é uma chave, é chaves. Quando você abre uma porta, uma chave, você entra, tem muitas outras portas que vão se abrir. A porta se fechou para você, se fechou na tua casa, se fechou na tua mente, parece que você não consegue nem raciocinar. Deus vai lhe dar chaves que vai escancarar portas,
E essas portas que Jesus já abriu para você, são portas que vai mudar a sua vida, a tua família, em nome de Jesus. É esse filho que está pronto para viver a graça que multiplica. A gratidão de Jesus ao levantar 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisava de 5 pães e 2 peixinhos, mas ele precisava de um menino que entregasse. Você está disposto a entregar? São 3 dias. Meus amados, o que é difícil hoje em dia? O tempo. O que é mais escasso hoje em dia? O tempo. E Deus pede o tempo daquele que é muito valioso, e pede o tempo daquele também que ele não faz nada. Porque ele quer também tornar esse que não faz nada num tempo muito valioso. E quer transformar esse que o tempo é muito valioso num valor maior ainda, que a graça sendo multiplicada não vai se abastar somente sobre a sua vida, mas para mais de 5.000 homens, mulheres e crianças. Esse é o tempo que Deus separou para nós, para a bondade dele se derramar. E eu quero orar por você essa noite, para que o Espírito que me revelou essa palavra possa transformar o teu coração num coração maduro. E na sexta-feira você estar aqui conosco. Sexta, 19h30. Vamos até as 21h30. Sábado pela manhã, 8h30 da manhã. Você, mulher, toma café na tua casa. Porque aqui vai ser um café, um chá e uns amanteigados só. Nada de... É o que tem para hoje. É um coffee break. Mas às vezes a gente confunde, porque o pessoal aqui gosta de coffee break com... Quer comer bem hoje, é comer o pernil. Isso, é um coffee break, não é um café da manhã. Toma café na sua casa, vem. Chega aqui 8h30, vamos nos conectar com as mulheres que vão estar aqui. Toma o cafezinho, tal, 9 horas. Está aqui. Participa só as mulheres. E os homens? Os homens vão estar trabalhando. Trabalhando, servindo, lavando louça. Tudo que mulher gosta que o homem faça, o homem vai estar fazendo. Cuidando dos carros, varrendo a calçada, recolhendo os lixos, pagando os boletos. Enquanto as mulheres estão aqui, recebendo o que Deus tem para você, mulher. Pois voltamos às 5 horas da tarde. A ministração novamente. Apóstolo Hugo. Vou ver ele ministrar pela primeira vez. Fala meio castelhano, tal. Você vem preparado aí para você ouvir um portunhol, meio tal. Depois tem um intervalo. Nesse intervalo espero que tenha um lanche para a gente comer. Um salgado. E aí depois, meia hora, a gente volta. Louvor. A palavra do pastor Aloísio, do apóstolo Aloísio. Domingo de manhã, apóstolo Hugo de novo. E no final, nós vamos ter a nossa unção de obreiros, diáconos, pastores, que nós fazemos todo ano à noite. Posso orar por você, para que você viva essa semana incrível com o Senhor? Vira para a pessoa que está do teu lado então e fala: eu estou esperando uma semana incrível. Essa semana de sabedoria, de discernimento e abundância de fogo do Espírito Santo. Esta semana, o Espírito Santo vai se revelar em aliança ao meu coração. Eu não vou me esquecer da aliança que Ele tem comigo. Lucas, vem aqui, papai e a mamãe também. Nós temos a incumbência de orar pelo Lucas, que ele vai passar num teste, num grande time amanhã. E nós queremos orar por ele. Pode subir aqui. Pode subir naquela velocidade que você joga, vai lá. Nós aprendemos a mais essa família faz pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece é crente, né? Lucas, Shalom, Adriele, Shalom. Como é que foi a expansão da loja lá? Bênção, glória a Deus, aleluia.
Estenda a mão para cá. Você já colocou a mão sobre a cabeça do teu filho? Enviou ele para essa missão? As bênçãos estão na tua mão. Faz isso agora então. Estende a sua mão para cá. Pai de amor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Lucas, Pai. E Senhor, a tua autoridade é representada pelas mãos do papai, Senhor. E segundo o desejo do coração do papai, realiza no filho, Pai, a tua vontade. Tira a ansiedade, tira toda a preocupação do Lucas. Tira, Senhor, a ansiedade do coração do papai. E que os desejos do teu coração se alinhem, Senhor, ao Lucas nesse tempo que manda fogo, Senhor, no menino, Senhor. E que ele, Senhor, te represente lá como um embaixador do teu reino. Assim como vimos hoje pela manhã no Campeonato Paulista, ele ajoelhando com a camisa 21, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o instrua, os guie, Senhor. E que ele não se esqueça de nós também, Pai. É assim que nós o enviamos e o abençoamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Lucas, quando você jogar, presta atenção. Eu falei isso para uma pessoa. Ajuda a Adriana a descer, por favor. Foto para registrar. É. Enquanto dá para tirar foto com ele. Vai ser um grande craque, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Posso enviar você para uma semana também extraordinária? Ele vai fazer o papel dele no time aonde ele vai, mas e você? Deus tem um campo para você também jogar essa semana. Deus tem uma estratégia para mim e para você essa semana. E eu quero viver todas elas em nome de Jesus. Amém? Pastora Marli, você nos abençoa? Pode vir aqui. Pai de amor, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. E os envio agora para viver uma semana extraordinária, Pai. Revela esta palavra em cada coração, Pai. E nos prepare para a semana da graça da multiplicação, Pai. Nós dependemos do teu Espírito Santo amanhã, na segunda, Pai. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Porque a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até o fim, Pai. Eu envio esses que aqui estão para viver uma semana extraordinária em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça consoladora do Senhor Jesus e aquele que está aqui dentro de cada um de nós nos leve para casa, a começar do pastor Marcelo, que este Espírito venha sempre guiá-lo, ajudá-lo, mostrar o que ele deve fazer para com este rebanho. E nós, como rebanho, estamos aqui sempre ouvindo e obedecendo. Nos ajude, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, nós a obedecer. E uma boa semana para cada um de vocês, no nome de Jesus. Sem se perder, vamos terminar a festa de ontem lá na cantina, no nome de Jesus. Visitantes ali no nosso cantinho do café. Deus abençoe vocês. Obrigada por você estar aqui. Tchau, tchau.